Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um desafio de leitura. Eu sou o Regis Mortal e hoje é o dia 182 do nosso desafio de leituras de 30 minutos por dia. E o livro de hoje é Brida. Acabamos de ler Brida, de Paulo Coelho. A última vez que eu lembro de ter lido Paulo Coelho foi por volta de 2004. Naquela época, eu apreciei muito o ritmo alucinado em que era possível devorar aquelas páginas, com aquela narrativa que capturava e prendia minha atenção. Não foram muitos livros que eu li, confesso, mas foram o bastante para alçar o autor ao topo da lista daqueles que eu mais apreciava, ao lado de escritores como Oscar Wilde, Lovecraft, Allan Poe. Naquela época era isso daí que eu estava lendo. Os anos se passaram e eis que eu resolvo desempoeirar meus livros, aqueles que eu nunca tinha lido, me propor a ler, e mais uma vez eu me vejo diante da pena do mago imortal da Academia Brasileira de Letras. Simplesmente o autor brasileiro mais lido do mundo. Nenhum mistério até aqui. Eu sempre entrego o título do livro que eu terminei de ler logo no início do vídeo. E vocês estão vendo aí, esse é o livro que eu li e que eu vou compartilhar minhas impressões de leitura com vocês. Brida é oficialmente o terceiro livro do autor. Mas você sabia que antes de O Alquimista e de Diário de um Mago, de 89 e 87, respectivamente, Paulo Coelho escreveu dois outros livros que ele se esforça para manter longe do seu cânone e não autoriza reimpressões nem por reza braba? O autor alega que são obras de baixa qualidade literária para justificar esse ostracismo. Mas conspiracionistas criam teorias todos os dias sobre os reais motivos. E se até o próprio autor prefere esquecer esses livros, não sou eu que vai sair fazendo propaganda deles por aqui. Mas o Google responde essa fácil fácil. Aliás, no perfil do Paulo Coelho, na Academia Brasileira de Letras, consta a bibliografia completa para quem se interessar em conferir esses livros que ele tenta apagar da, da, da biografia dele. Mas nos atenhamos à Brida. Curiosamente, a minha edição, essa que eu apresento para vocês, que eu li, tem o código numérico de identificação logo abaixo da ficha catalográfica, porque essa edição ela foi comprada no catálogo da Avon. E quem nunca fez um pedido de perfume pelo catálogo da Avon? Se você não lembra daquele clássico, o Cristal, que vinha naquele frasco com relevo quadriculado, é porque você simplesmente é novo demais para essa conversa. Mas eu perdi o foco de novo. Divaguei. Sigamos em frente. Brida é uma jovem adulta, naquela fase de experimentar as experiências que a vida adulta abre, petulante, tentando viver tudo ao mesmo tempo, sem se concentrar em terminar nada, quase lembrando a Mônica da música Eduardo e Mônica, da banda Legião Urbana, com seu interesse por magia e meditação. E é justamente esse interesse que precipita a jornada de Brida. Interesse por magia e meditação. Igual a Mônica de Eduardo e Mônica. Ela irá até uma floresta à procura de um mestre, mas não gostará do caminho difícil que ele oferece. Encontrará uma mestra
ligada ao passado daquele mestre, lembrará de suas outras vidas, descobrirá o seu dom espiritual, enfrentará o drama de um coração dividido. Isso tudo enquanto passa por uma montanha-russa emocional, oscilando entre a euforia, o medo e a tristeza, passando por aquilo que no livro é chamado de a noite escura da alma, antes de se tornar uma iniciada na tradição da lua. E eu poderia concluir esse vídeo por aqui, mas eu preciso compartilhar algumas considerações e não apenas dizer como o adolescente que fala antes de pensar. Eu não posso simplesmente dizer, não gostei. Eu acho isso pretensioso demais e até desrespeitoso falar assim. Então, vocês podem concluir que eu não gostei, né? Não é exatamente isso. Vou continuarei as minhas considerações com vocês. O que eu acho isso uma forma muito rasa de, de, de falar sobre uma experiência que eu levei 15 dias para concluir. Dizem que quem acha não tem certeza, né? Mas que seja. É o que eu acho. Essa leitura, essa leitura de uma obra do Paulo Coelho após tantos anos me colocou diante de mim mesmo no passado, de uma forma até que semelhante àquela em que Brida encontra uma de suas outras vidas. Com a diferença que eu fiquei diante de um outro eu dessa mesma vida. Meu eu juvenil. E esse eu juvenil, que apreciou muito quando experienciou aquela escrita capaz de fazer, de se fazer entender para qualquer adolescente que seja minimamente alfabetizado, claro, e que o vocabulário não é de forma alguma uma barreira para a leitura, a mesma escrita simples hoje me deixa a impressão de que faltam palavras, é, fal- faltam detalhes, falta texto. E não é apenas desse aspecto técnico da escrita. Eu senti que a complexidade dos dilemas pessoais, a profundidade que, que necessita para esse desenvolvimento dessa trama emocional dos personagens, ela é pueril. São dilemas pessoais que na escrita do autor se assemelham a um drama juvenil, onde qualquer problema parece encerrar todo o problema do mundo. Ah, não gostei. Talvez eu dissesse se eu tivesse tido esse mesmo entendimento há 20 anos, quando eu não tinha leitura, nem conhecimento e menos ainda, muito menos experiência de vida para ver isso. O que eu tive durante essa leitura foi uma epifania ou talvez um delírio, o que na minha opinião não altera o fato de que eu percebi que o mérito do Paulo Coelho, não apenas em Brida, mas especificamente aqui, é não apenas escrever um livro que pode ser lido por qualquer adolescente minimamente letrado, mas também de incluir elementos que falam, e eu diria que gritam, com o universo psicológico em que a juventude vive, como autodescoberta, amor e mistério. E para concluir, eu vou deixar aqui para vocês os versos do Renato Russo da música Lagedor,
Essa música tá no disco 5 da banda, quem se interessar em ouvir. Lá no final temos assim: não é belo todo e qualquer mistério? O maior segredo é não haver mistério algum. Deixo essa frase para vocês pensarem e concluírem. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima.